Por favor, antes de continuar, eu quero pedir a você que apoie o Blog da Cidadania e que, se considerar nos fazer uma doação, vai nos ajudar a nos estruturar para enfrentar a guerra política que vem aí em 2026, no ano da sucessão do presidente Lula, quando a extrema-direita vem com tudo e vamos ter que ter uma equipe para poder fazer uma cobertura à altura e ajudar o país a se livrar desse mal que pode estar retornando. E vamos em frente. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de maio de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, tudo vai se configurando para que se materialize o cenário que o Blog da Cidadania antecipou semana passada de que a qualquer momento o Eduardo Bolsonaro vai perder o seu mandato. Mas não é só isso. A partir de 10 dias a contar da última segunda-feira, Eduardo Bolsonaro não poderá mais vir ao Brasil sem ser preso. E por que é que isso vai acontecer? Ele recebeu no despacho do ministro Alexandre de Moraes a ordem de depor ao processo aberto pelo tribunal em 10 dias. Evidentemente que Eduardo Bolsonaro não vai responder a esse questionamento do ministro e, concomitantemente, tampouco vai responder às perguntas que forem feitas, vai depor nesse inquérito recém-aberto. Além disso, o mandato dele vai perder a validade a partir de 19 de julho, quando ele tem que assumir de qualquer maneira o seu mandato, porque o regimento interno da Câmara dos Deputados não admite que ele peça mais uma licença, a não ser que ele estivesse grávido, não é? Ou que ele estivesse com uma doença grave, o que não é o caso. Então, o Eduardo Bolsonaro, ao mesmo tempo, já em questão de algumas semanas, ele vai estar em situação de perder o mandato ou voltar ao Brasil para pedir uma nova licença ou retomar seu mandato. Como ele não deve atender à ordem do STF de se manifestar no processo recém-iniciado, ele vai incorrer no artigo 330 do Código Penal de desobediência e ele vai ser passível imediatamente de ordem de prisão, de condução coercitiva para depor, de tudo isso. Vindo ao Brasil, pisou no Brasil, após não ter cumprido essas ordens da justiça, é cana. Então aí, Eduardo Bolsonaro está fora da política brasileira virtualmente e em questão de 10 dias, um pouco mais, algumas semanas, para não ter dúvida alguma, ele estará definitivamente fora da política brasileira. Vamos ver os dados, as informações nessa reportagem que eu preparei para você. Deputado, mas na sua resposta o senhor disse que vai depender também de como está o poder de Alexandre de Moraes para o senhor decidir se volta ou não ao Brasil. Mas então está na mesa também a possibilidade do senhor renunciar ao mandato de deputado federal? Sim, está na mesa. O meu objetivo, minha pauta prioritária, na verdade única aqui nos Estados Unidos, é sancionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no pior ditador que a minha geração já viu. Se isso daí não ocorrer, vou ficar eternamente aqui nos Estados Unidos. O artigo 330 do Código Penal brasileiro estabelece o crime de desobediência, que se configura quando alguém desobedece a uma ordem legal de funcionário público. A pena para este crime é de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Bom, só para entender, a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro e a prisão dele não são automáticos. Na verdade, eu fiz aqui um resumo do que pode acontecer na abertura do vídeo, mas vamos explicar direito o que é que está acontecendo. O primeiro lugar, se o Eduardo Bolsonaro desrespeitar, como ele já disse que vai fazer, a ordem do Alexandre de Moraes de depor por escrito no inquérito em que ele acaba de ser indiciado lá no Supremo Tribunal Federal, ele vai estar cometendo o crime de desobediência. Se ele não enviar o depoimento por escrito no prazo estipulado, ou seja, até o dia 5
de junho, ele pode ser enquadrado ou vai ser enquadrado em desobediência judicial, artigo 330 do Código Penal, com detenção de 15 dias a 6 meses, além de multa. Só que a pena é baixa, mas isso também vai ser interpretado como tentativa de obstrução da justiça, agravando a situação no inquérito. Mas isso não o torna foragido por enquanto. Só depois de não cumprir com a obrigação, porque depois de não cumprir com a obrigação, ele vai receber uma comunicação da justiça brasileira para voltar ao Brasil para se explicar. Se ele não fizer isso, ele se torna um fugitivo. Né? Ele se torna um fugitivo, vai ser aí não automaticamente. Ele não comparece, ele não se explica no processo. A Justiça Brasileira, o STF, manda ele voltar para o Brasil e vir depor, na Polícia Federal provavelmente, porque ele ainda é deputado federal. Ele não volta, aí ele vai ter uma ordem de condução coercitiva, de prisão. Ele não vai respeitar essa ordem. A partir disso, ele não pode mais voltar. E tem também outros agravantes, né? Mas, vamos ver, ele diz que só volta ao Brasil quando Moraes perder força. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem porque não se trata do Alexandre de Moraes. Quem está processando o Eduardo Bolsonaro é a Justiça Brasileira, o Poder Judiciário Brasileiro. Não é só o Alexandre de Moraes. Isso é um jogo de palavras, né, uma estratégia dele de concentrar tudo no Alexandre de Moraes, como se fosse só o Alexandre de Moraes que quer. Dos 11 ministros, 9 querem a mesma coisa. Né? 9 têm a mesma decisão. Se não for Moraes, se cair um raio e o Moraes sumir, o outro ministro que assumir no lugar dele vai pensar igual, a menos que caia o terrivelmente evangélico ou o Cássio Nunes Marques. E nem o Cássio Nunes Marques é certeza. Mas só o terrivelmente evangélico ali, que é o ministro do Supremo, que certamente passaria o pano para ele. Mas ele não teria poder para nem absolver, nem condenar sozinho. Então, diante desse fato, o Eduardo Bolsonaro ele está sendo processado por coação no processo, obstrução da investigação por intimidação, né, e tentativa de abolição do Estado de Direito por tratativas com o governo estrangeiro. Então, são crimes graves equiparados àqueles que cometeu o Jair Bolsonaro, cometeram outros, e as penas são grandes. Né? Isso aí pode colocar para ele aí uma pena de 10, 12 anos de prisão, brincando, regime fechado. E agora, o líder do PT na Câmara dos Deputados, o Lindenberg Farias, pediu a cassação dele. Aqui está a representação, foi protocolada hoje pelo Lindenberg Farias, e ele pede a representação, justamente, ele faz essa representação ao Conselho de Ética para cassar o mandato dele. Por enquanto, não é por abandonar o mandato, porque isso só vai se configurar após 19 de julho. Mas, na situação atual, o Eduardo Bolsonaro, como deputado, já não tem mais a menor chance de continuar deputado. Então, a partir de 19 de julho, nós estamos falando de menos de 60 dias, o mandato dele está extinto. E se ele não responder agora no dia 6 de junho, até o dia 6 de junho, essa ordem do Alexandre de Moraes, depois por escrito do processo no qual ele acaba de ser indiciado, ele vai estar ilegal e ele vai estar passível de prisão por desobediência, e isso pode ser decretado a qualquer momento pelo Alexandre de Moraes, vai ser decretado. O Alexandre de Moraes, o Supremo, vai exigir que ele volte ao Brasil, e ele já disse que não vai voltar. Ou seja, ele se torna um foragido da justiça brasileira, porque haverá uma ordem de captura internacional contra ele. E se ele pisar no Brasil, já é preso. Se ele, por acaso, voltar ao Brasil depois de terminado o mandato dele, ele vai ter que se explicar no processo, mas não vai precisar de permissão da Câmara dos Deputados para processá-lo, porque ele já vai ter perdido
o mandato. Então, aí o Eduardo Bolsonaro está fora da política brasileira justamente por causa de um processo que de qualquer maneira vai condená-lo e vai torná-lo inelegível, e esse processo vai estar com certeza concluído antes da eleição de 2026. Esse mandato ele já perdeu. Então o Eduardo Bolsonaro está inelegível, está fora da política brasileira de qualquer maneira. Isso para que se configure oficialmente, claro, isso é tudo uma previsão óbvia do que vai acontecer. Vai acontecer a menos que ele mude toda a história, decida voltar para o Brasil bovinamente, abaixar a cabeça, se submeter ao processo judicial, se defender e parar de cometer os crimes. Mesmo assim, aquilo que ele já fez é grave. Mas como ainda não tem sanção nenhuma como o Brasil, é agora ou nunca. Se até o dia 6 ele não voltar para o Brasil, acabou o Eduardo Bolsonaro como político e aí você já pode comemorar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.